programa OAB no Ar hoje vai conversar sobre direito previdenciário. E hoje nós temos a presença do Dr. Luiz Almeida, que é especialista em direito previdenciário, que vai nos dar um panorama sobre a questão, a importância de você juntar durante a vida. Dr. Luiz, prazer. Prazer é meu. Saudar você e o pessoal que está nos assistindo. A gente vai trocar um bate-papo até para o telespectador e para o colega advogado sobre essas questões previdenciárias que sofreram alterações, né? Sim. Recentes e tudo mais, né? E aí a gente imagina a necessidade de você poder, por exemplo, o advogado aqui tem a OAB Prev, que é uma... E as previdências privadas também, elas estão ganhando grande força, os fundos previdenciários privados são mais constantes, mais concretos, né? Eu queria que você desse uns bolsos para a gente sobre essa questão e a importância do planejamento previdenciário. Então, o planejamento previdenciário sempre foi uma coisa importante na história da Previdência. É que com essas mudanças que estão surgindo na lei, com a reforma da Previdência, isso daí passou a ter uma evidência maior na mídia, mas sempre foi importante. Eu considero que o planejamento previdenciário é hoje, para os segurados, a coisa mais importante. Sim. É o que tem de mais importante no direito previdenciário. Por quê? Quando você vai se aposentar e você faz um planejamento previdenciário, você consegue ter uma base para saber o que você já contribuiu, o que você não contribuiu, quais as legislações que vão te afetar. Então, é muito importante que você tenha primeiro um planejamento antes de se aposentar. Perfeito. Mas são dois universos, o privado e o público. Sim. O público era você colocou, mas é histórico, é conceitual. Você guardar na vida, o trabalhador, por exemplo, tinha esse conceito, só que aí o governo fazia parte dele como previdência, algo que ficou bem obsoleto por razões lógicas, muitos consumidores, muitos usuários e corrupção. Sim. Então eu queria que você falasse primeiro dessa questão pública, que houve alterações e tudo mais, para a gente entrar depois no planejamento privado. Sim. Essa questão pública existiu várias correntes. Tem muita gente que acredita que a Previdência ainda não é deficitária. Eu tenho uma visão de que ela ainda não é deficitária mesmo por causa de estudos que eu já acompanhei, que a gente vê. Só que ela irá se tornar, né? Os brasileiros estão vivendo mais e antes da reforma da Previdência, que foi um dos fatores principais, essa questão da expectativa de aumentar do segurado. Então, a partir do momento que foi feita a reforma, vários direitos foram restringidos, né? Eles procuraram dar uma enxugada legal, muita coisa mudou na questão de cálculo de benefício, diminuiu muito, não só no benefício de aposentadoria, mas em outros benefícios também, como na pensão por morte e essas questões assim. Então... É importante pontuar que isso é uma questão técnica, não tem nenhuma questão política aqui envolvendo a OAB, ela não tem direcionamento, ela tem obrigação de assistência ao cidadão. Sim. Então é importante a gente trazer isso daí. Sim. Eu também tinha uma imagem, tinha lido bastante coisa sobre essa questão dela não ser deficitária ainda, mas servia também como bode expiatório para o momento transitório político. Uma posição pessoal com relação à reforma, eu acredito que era importante. Precisaria ser feita uma reforma. Eu acredito que eles erraram a mão, que foi muito pesada. Né? Eu acho que eles pegaram pesado principalmente nessa questão que eu falei de pensão por morte, que para mim foi um absurdo, que eles prejudicaram o segurado, né? Mas precisaria ser feito, não tem jeito. Uma hora ou outra precisaria ser feito. A gente reclamava assim de que os outros governos também tentavam e que as reformas, até de lado da questão política, mas da questão técnica mesmo. As questões dos outros governos eram mais leves, né, com relação à reforma, inclusive a reforma do governo anterior era mais leve do que essa. Cabe a nós previdenciaristas, né, e aos segurados a gente continuar lutando para ter de volta esses direitos aí. Eu acho importante. Muito importante você estar colocando o que onerava realmente e onera o poder público é justamente a corrupção, o desvio, para qualquer que seja, por exemplo, pensão por aposentadoria. Tem muita gente que necessita e não consegue ela, e tem muita gente que consegue de maneira errada. Hoje isso está bem mais difícil, tá? Hoje até quem tem direito não está conseguindo, é muito difícil. Você pode ver que são dados estatísticos que o INSS aumentou enormemente a quantidade de indeferimento de benefícios. Isso é terrível porque um país onde há um abismo social e econômico tão grande, você imagina que o cidadão vai sofrer as consequências porque não tem dinheiro para uma previdência privada e havia desconto do seu salário direcionado à previdência. Se você está restringindo direitos,
o que será desse pessoal quando se aposentar? E, quer dizer, ao longo do tempo, a gente tem o caso do Chile, que é um liberalismo exacerbado, mas é importante o liberalismo econômico, mas essa questão da previdência... Você tocou num assunto importantíssimo. No Chile, a gente verificou que foi um país que teve um índice enorme de suicídios. A partir do momento que lá existe um sistema diferente, lá era um sistema capitalizado, que era a responsabilidade do próprio segurado guardar o seu dinheiro para a aposentadoria. Lá já não deu certo. Em todos os países, aí, na grande maioria, vamos dizer assim, dos países que tentaram essa capitalização, eles tiveram que modificar, tiveram que dar um passo atrás. No Chile, especificamente, foi o pior caso de todos aí da história mundial de capitalização de previdência. Perfeito. Então, isso é importante para o telespectador entender. Essa questão, no modo público, né, como funciona, porque a importância da previdência para na verdade, para o cidadão, né, do trabalhador, que contribui ao longo dos anos, e para a sua aposentadoria, que o equilíbrio é importante, né? Não se pode onerar muito a União, o poder público, mas tem que tomar cuidado para não acontecer isso. O que eu entendo nessa questão? Ela não foi aprovada no Brasil, Paulo Guedes até, tirando a questão política, mas ele é o responsável, ele queria incluir a questão de capitalização na nossa Previdência, não foi aprovado isso na reforma. Mas eu entendo que isso não daria certo no Brasil, não deu certo nos outros países, mas porque já é uma cultura do brasileiro não poupar, a grande maioria dos brasileiros não tem nem educação financeira para conseguir administrar esse dinheiro, entendeu? E que foi o que aconteceu no Chile. O pessoal guardou, mas chegou na hora da aposentadoria, quando a coisa aperta, eles vão lá e usam esse dinheiro. Porque lá estava dolarizado, muito dinheiro, muita oferta, muito produto, todo mundo ia às compras. Aconteceu mais ou menos aqui em outros governos também, um crédito assim, facilitadíssimo na mão de todo mundo, e falta de educação econômica. Acaba dando problema. Acaba dando problema, a mesma coisa. Você tocou num assunto importante, até que você falou da questão de capitalizar, não de maneira que o governo queria, mas de ter uma previdência privada. No planejamento previdenciário, quando você vai fazer esse tipo de estudo, muitas vezes hoje, dependendo da condição que o segurado se encontra, compensa mais que ele recolha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma parte do que ele pretende guardar através de uma previdência privada e continue contribuindo com um valor menor pelo regime que a gente chama de regime geral, que é o que o governo, regime geral de previdência social, que é o que o governo é responsável. Então, isso são questões importantes e pontuais que às vezes as pessoas não sabem, que é a sistemática que tem que ser alterada, que tem, quer dizer, não há grandes mistérios que você tem ao longo dos países aí. O problema é que é um país muito grande o nosso, né? E onde há abismos enormes, não estamos falando no Canadá, não estamos falando dos próprios Estados Unidos. E a própria Europa, com a abertura do mercado comum e teve a transição para lá e para cá, e pedidos de residência, teve problemas enormes. Por exemplo, a França teve um problema enorme com a Previdência, porque, além das colônias, muita gente migrava de Portugal para ficar lá e tinha residência, você não podia impor nenhuma barreira, e onerou muito o sistema de Previdência francês. Entrou em colapso. Então, é uma questão justamente de se organizar, né? Sim, então, voltando para essa questão que você estava explicando também a respeito da capitalização, o que eu acho importante também a gente citar. Quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário, a gente analisa tudo. A gente não analisa as coisas de maneira isolada. A gente analisa muitas vezes, a gente tem esse regime geral que eu te falei, e também existe o regime próprio de previdência, que são os estatutários, são funcionários públicos. E muitas vezes, isso é uma coisa muito comum, o segurado trabalha nos dois regimes. Muitas vezes a pessoa trabalha de maneira de empregado pelo estatuto e tem um comércio, entre outros exemplos. Então, quando você vai fazer um planejamento previdenciário, você olha todos esses aspectos. Essa que é a importância. Antes de se aposentar, é de extrema importância que eles tenham auxílio de um profissional da área. Por quê? Com essas mudanças de lei, com tamanho de segurança jurídica, você acabou de falar, teve a reforma da Previdência e a gente observou que mudou muitas coisas. Só que ela não foi a primeira, né? A gente já teve muitas reformas, já tivemos reformas disfarçadas aí no meio, sempre restringindo os direitos. Dificilmente a gente via que o governo, qualquer que fosse, observasse com mais carinho as pessoas mais necessitadas. Na verdade, né? A reforma parece insípida, mas não é. Ela é bem contundente. Sim, essa foi uma bem profunda, tá? Eu posso dar um exemplo para você aqui, por alto, que é o que eu falei para você, que para mim foi a pior coisa, que foi no caso da pensão por morte. Antigamente, quando um segurado, vamos dizer, vou usar um exemplo, quando falecia o marido, que normalmente falece o marido, a esposa sempre fica aí. Verdade.
ele tinha uma renda de R$3.000, por exemplo, quando ele falecia, essa esposa recebia a mesma coisa que ela já estava acostumada. Os R$3.000 continuavam incorporando o patrimônio jurídico dela, ela conseguia receber continuava recebendo a mesma coisa. Hoje, o valor dessa aposentadoria cairia para 60% dos 3.000. Então, você vê, uma pessoa que estava acostumada a viver com um total de 100% de 3.000, teria um déficit de 40% no valor que ela receberia. Só por alto, para não entrar em cálculo, tudo, só para falar por isso. Então, você vê, é um dano muito grande, muito grande. Se só tiver ela, tá? Essa daí eu tô dando esse exemplo só de uma esposa e de um marido que faleceu. É muito grande, é um prejuízo enorme. É uma coisa que, na minha concepção, eles deveriam ter olhado com mais calma quando fizeram a reforma, deveriam ter olhado com mais carinho. Não, e a gente imaginar aqui, a gente tem que falar, migrando para o assunto privado, a gente tem que imaginar que o trabalho usual mudou. Sim. Então, nós temos mais de 13 milhões de desempregados, independente de pandemia ou não, já era uma tendência do mercado, o trabalho formal, informal, ter se alterado, quer dizer, a possibilidade de trabalhadores desempregados ao longo do tempo vai ser maior, porque a tecnologia veio para tomar uma fatia do mercado e essa adaptação demora uns anos. Então nós vamos ter um hiato aqui de falta de contribuição enorme, porque nós temos desempregados. Desemprego que aumentou bastante também nesse período que você falou a respeito do trabalho informal aí. Muita gente não leva em consideração isso, mas é importante que mesmo com o trabalho informal, existe uma maneira de continuar contribuindo, que é como segurado facultativo. É uma opção para quem trabalha de maneira informal, porque você consegue ter acesso a alguns benefícios da Previdência contribuindo dessa forma. E existem alíquotas diferenciadas, existem maneiras diferenciadas para quem está ou desempregado ou trabalhando de maneira informal. E se a gente olhar todo o mercado, por exemplo, os sindicatos que poderiam funcionar como indicadores para isso, para o seu... e a gente sabe os problemas dos sindicatos, não estou falando se o sindicato é bom ou ruim, não é isso. E se era realmente maléfico para a economia e tudo mais, não estou tocando no ponto dos sindicatos. E sim, os sindicatos eram uma válvula, por exemplo. Hoje nós temos entregadores aí de Rappi e outras empresas aí que eu não preciso nem mencionar, mas eles não contribuem em nada. Então, como fazer esse pessoal que migrou enorme se não tiver um planejamento? É difícil o brasileiro ter um planejamento. Como ele vai comprar? Ele precisa pagar as compras do lar. Exatamente. Como é que ele vai fazer um planejamento? Você citou uma coisa importante também agora com relação a isso, porque muita gente acha que a gente só deve fazer esse planejamento previdenciário quando a gente está próximo de se aposentar, quando está chegando a hora de se aposentar, mas isso é um erro muito comum. Por quê? Quando você começa a colaborar, quando você já tem início na sua vida laborativa e você passa a ser segurado obrigatório da Previdência Social, que todo mundo que trabalha como empregado tem que recolher. Existem outros segurados obrigatórios. Você já tem que fazer um panorama, já é importante para você que você tenha um panorama de como vai ser a sua vida, de como você vai contribuir, de quanto você vai contribuir, para ver se não é mais vantajoso para você, inclusive, fazer essa previdência privada, recolher através de um banco, às vezes, de uma previdência privada, pode ser mais útil, pode ser melhor para você do que você continuar contribuindo com o valor total junto à previdência, né? A previdência que eu falo, junto à previdência social, que sim, mas eu acho que é um problema de educação também, você trazer isso ao povo. Sim. Então é um problema de você passar para as próximas gerações, porque a geração anterior, a geração assalariada, a própria previdência privada, você tinha... Engraçado que tem coisas flash, né? Eu lembro quando eu era pequena, tinha a caderneta de poupança, que era uma espécie de previdência para quando você ficasse mais velho. Então botava uma moedinha, ou vou fazer uma caderneta poupança na Caixa Econômica Federal, então, e você tinha lá, e era uma espécie de previdência. Era a única educação financeira que o pessoal mais humilde tinha, a verdade é essa, né? Quando a pessoa conseguia juntar alguma coisa, era a caderneta e era conceitual, era uma coisa que ia passando... Então, aí, hoje você tem uma mudança grande. Como na classe dos advogados, você tem uma educação financeira para pegar um dos teus ganhos e colocar numa saber onde você vai colocar o seu dinheiro é importante demais, né? É muito importante. Uma coisa que eu acho importante também com relação ao planejamento, que pouca gente sabe e pouca gente dá valor, é essa questão do governo falar que os segurados devem ir sozinhos até a Previdência, que devem procurar a Previdência, que não precisam de advogados, que não precisam de especialistas na área. Nós que somos especialistas, trabalhamos diariamente com isso, todo dia a gente estuda.
Todo dia a gente precisa estudar, precisa conhecer, toda hora tem uma mudança diferente através de uma norma, através de um decreto-lei, através de diversas coisas, de portarias. Você imagina para uma pessoa que é leiga, que vai até o INSS para tentar se aposentar sozinho, sem fazer um planejamento, sem procurar um especialista na área, normalmente ele é prejudicado. Não, porque essas tem a legislação, mas as regulamentações internas elas acabam sendo pedidas de uma maneira sistemática e as pessoas não sabem. Essa é até pegando o gancho dessa tua colocação sobre a importância da figura do advogado para as empresas, até para as questões familiares, domiciliares, com relação a essa elaboração previdenciária. Eu acho que é vital, né, hoje. Sim, com certeza. Existe uma questão também previdenciária até voltada para o empresarial também, para que a empresa não sofra multas, sanções por estar fazendo alguma coisa errada com relação ao segurado, por exemplo. As empresas que têm atividades insalubres especiais têm que fornecer PPP, que a gente chama que é um perfil profissiográfico. Eles têm que entregar isso para o funcionário para que ele tenha direito à aposentadoria especial ou que ele tenha direito à conversão do tempo em período anterior à reforma. Quem trabalha com esse tipo de atividade insalubre, ele tem direito a uma aposentadoria diferenciada ou uma contagem de tempo diferenciada em período anterior à reforma. Muitas vezes essas empresas não sabem preencher o PPP, não têm nem conhecimento técnico para isso, contratam terceiros que às vezes também não sabem. Então, a importância de um especialista previdenciário na área não se restringe só ao segurado, ela é importante também para a empresa. Exatamente, para os dois mundos aqui. Aliás, a gente colocando nisso, tem um universo previdenciário mais extenso do que as pessoas imaginam, com uma regulamentação votada nas casas legislativas. Ela vai desde o quanto o governo tem que contribuir, quanto, na verdade, o trabalhador tem que contribuir, quanto o governo tem que pagar, e vai da questão privada, se você tem uma possibilidade de ter um fundo de previdência privada, é um fundo sólido, ainda mais nessas questões de pandemia, continua sólido, quer dizer, o universo é bem extenso. Né? Sim, sim. A questão previdenciária hoje, eu considero que é uma das áreas mais técnicas do direito. Eu acho que hoje restringiu muito, como a reforma trabalhista também modificou muito as questões trabalhistas, que são ligadas diretamente às questões previdenciárias. Eu acho que hoje, para atuar na área previdenciária, a pessoa tem que ser muito técnica. O advogado tem que estar estudando diariamente, tem que estar atento às mudanças. Às vezes, a gente estuda e não consegue acompanhar em tempo real as mudanças que estão acontecendo. A gente precisa de um tempinho para digerir. Você imagina um segurado que é leigo, que vai até o INSS só com os documentos que ele tem para tentar buscar a aposentadoria dele ali. E tem uma questão que é muito importante na aposentadoria que pouca gente sabe. A partir do momento que você recebeu a aposentadoria e você aceitou, aquilo é definitivo para a sua vida. Você vai viver a sua vida inteira, até quando você... A não ser que seja caso de revisão. Mas você vai viver a sua vida toda com aquele salário, com aquela forma que você se aposentou, e às vezes é uma forma errada. E às vezes é uma forma errada, mas não porque cabe revisão, porque você escolheu a opção errada. E não adianta praguejar os céus, o mundo, porque foi uma escolha, talvez naquele momento não tivesse a informação. Isso é muito importante, Luiz, que você colocou, para a gente ter, até passar para o telespectador, há toda uma necessidade, principalmente depois da pandemia, de todo mundo se adequar. Sim. E já pensar como a economia se transformou. As formas de pagamento alteraram, quer dizer, você QR Code, links, quer dizer, a maquininha está ficando obsoleta, quer dizer, a economia mudou num todo, porque estão várias formas de comércio e se alteraram, quer dizer, tudo está mudando. Como se muda também a perspectiva de se poupar e se pensar numa aposentadoria, ela muda também. Então não dá para imaginar, olha, amanhã eu ganho. Não, se eu ganhar eu preciso poupar porque como eu não tenho mais aquela perspectiva concreta que era, na verdade, uma situação concreta, eu vou ganhar até tanto porque eu sei que eu posso fazer. Não, tudo mudou. Sim. Então é muito importante isso. A gente falou uma coisa também que eu acho importante citar a respeito da Previdência antiga e depois da reforma. Com a reforma da Previdência, a gente fala que normalmente, na maioria dos casos, ficou prejudicial para o segurado, foi prejudicial para o segurado em questão de critério de renda. Mas existem casos específicos que, através das regras de transição, a gente consegue aumentar também a RMI, a renda que a gente chama de renda mensal inicial do segurado. Também existem casos, por isso que é importante a gente fazer o planejamento, que às vezes você vai lá e quer se aposentar porque existe uma coisa chamada direito adquirido. Você pode se aposentar se você já tinha os requisitos em data anterior à reforma.
O direito adquirido no Brasil, olha, cada vez... Até que no questão previdenciário ainda é respeitado. E às vezes a pessoa tem um direito e tem a impressão de que vai se aposentar de maneira melhor em data anterior à reforma. E vai lá e se aposenta. Só que existem diversas regras de transição. E algumas, como eu estou te explicando, elas são mais benéficas. Por quê? Vou te explicar uma coisa importante a respeito do critério renda. Hoje, depois da reforma da Previdência, todo mundo que se aposentou e adquiriu esse direito só após a reforma, a renda desse segurado é calculada com base em todos os salários de 94 para cá. Então, quer dizer, 100% do que ele contribuiu vai entrar nesse critério renda. Antigamente, antes da reforma da Previdência, eram descartados os 20% menores salários, que normalmente, quando você começa a sua vida laborativa, o seu salário é menor. E isso, então, aumentava em 20%, numa conta por alto, o valor do seu benefício. Só que, com regras de transição hoje, existe uma maneira de você ultrapassar esse quociente que era permitido até então, antes da reforma, que era de 100%. Hoje, com uma regra de pontos e alguns outros critérios, você consegue ultrapassar e chegar a 100%, 110%, 112% da sua renda mensal. Então, aumenta o valor. Então, é importante demais que seja feito esse planejamento. É muito importante. Felizmente, o nosso tempo aqui é curto, tem muito assunto para a gente falar. Inclusive, essa questão da Previdência. Isso aí que o Luiz colocou é muito importante. Você deve consultar um advogado, um especialista na questão. Nós não sabemos os nossos direitos. Eu sou advogado e certamente não sei qual é a extensão dos meus direitos. Até os fundos de previdência privados, você tem regras lá que você fica às vezes boiando. E os bancos estão vendendo seus serviços e o governo está fazendo a parte dele e alterando. Então é muito importante consultar um especialista na área, porque ele vai dirimir todas as tuas dúvidas e pode auxiliá-lo a ganhar mais, né? Então, exatamente. Então, isso é importante. Eu queria te agradecer aí pela explanação muito clara e coesa. Obrigado pelo convite.